Olá, daremos início à nossa segunda aula de redação, cujo tema é gêneros textuais. Bom, vale lembrar para vocês que gêneros textuais são composições feitas para facilitar a comunicação entre as pessoas, ou seja, entre o emissor e o receptor. Os gêneros textuais são textos comuns ao nosso cotidiano, né, que foram realizados exatamente para facilitar a comunicação social entre as pessoas. Dentre os gêneros textuais, eu posso citar para vocês a carta, o bilhete, a bula de remédio, a receita, o diário, dentre outros tipos de textos que vocês verão. Então, no nosso cotidiano, nós nos deparamos todos os dias com vários gêneros textuais. De acordo com o dicionário, gêneros textuais são estruturas relativamente estáveis de composição com as quais realizamos intervenções sociais, tanto por escrito quanto por meio da fala, ou seja, os gêneros são as ferramentas, os instrumentos que utilizamos para podermos exercer os atos comunicativos em geral. Vale lembrar para vocês que esses gêneros textuais, eles são mutáveis ao longo do tempo. Antigamente, séculos anteriores, nós podemos citar um importante gênero textual, que no caso foi a carta, e hoje em dia nem é mais tanto utilizado. Tivemos também o telegrama como um gênero bastante utilizado, né, no nosso contexto social e também foi deixado para trás. E hoje nós utilizamos como meio de comunicação, nós temos o WhatsApp, que é uma coisa rápida e bastante moderna. Então, o gênero, eles são mutáveis ao longo do tempo. E a partir do que é escrito, a partir desses gêneros textuais escritos, o emissor, ele deixa claro o que ele pretende passar, o que ele pretende transmitir, exatamente por meio do discurso. Ele pode ter como objetivo informar, convencer, contar uma história, fazer você mudar de ideia, né, a sua opinião. Então, o gênero textual, ele é algo comum e bastante importante no nosso contexto social. Vale ressaltar para vocês que os gêneros textuais, eles são subdivisões dos tipos textuais que nós repassamos para você na aula anterior. Dentre os tipos textuais importantes que nós temos, nós fazemos uma divisão de 5 tipos textuais, das quais, a partir daí, é que nascem os gêneros textuais. Dos 5 tipos textuais, nós podemos lembrar para você a narração, a descrição, a dissertação, a exposição e a injunção. A narração, nós falamos para você na aula anterior, que é o fato de você narrar, de você contar algo, levando em consideração a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Nós falamos para você sobre o tipo textual descritivo, que é exatamente você descrever, é você detalhar, né, no seu texto, o máximo que você puder. A dissertação é exatamente aquele momento que você vai falar sobre um determinado assunto, né? Você vai dissertar sobre aquele assunto. A exposição é exatamente quando você vai expor. Muitas vezes você não vai só falar do tema, mas principalmente dar o seu posicionamento diante daquilo que está sendo discutido. E a injunção é aquele tipo de texto que você encontra no seu dia a dia, quando você compra uma televisão. Exatamente dentro da caixa costuma vir um livrinho. Aquele livrinho, ele traz todas as informações de como você deve proceder ao ligar, desligar seu aparelho, se ele apresentar algum defeito. E esse tipo de texto é exatamente conhecido como texto injuntivo. Ele traz informações, é um manual de como você deve fazer, o que você deve fazer. São textos conhecidos como injuntivos. Então, no nosso dia a dia, nós temos 5 tipos de textos importantes, porque a partir desses 5 tipos de textos é que nasce as subdivisões que nós estamos estudando hoje, que são os gêneros textuais. Os tipos textuais, eles são vistos como estruturas mais estáveis. Eles não costumam mudar. Ao escrever, você já percebe qual é um dos 5 tipos de textos que aquela sua produção vai se enquadrar. Já os gêneros, eles são vistos como algo mais instável. Eles podem sofrer
determinadas modificações. Já os tipos textuais, não. Eles são mais estáveis, enquanto que os gêneros são vistos como instáveis. Eles mudam, eles podem sofrer modificações. De acordo com os estudos que foram sendo feitos, os elementos dos gêneros textuais, né, eles têm 3 características que são vistas como essenciais. Os gêneros textuais têm 3 características básicas na sua formação. Dentre elas, nós podemos citar aqui para vocês a forma, o tema e o estilo. Para que vocês possam compreender um pouco melhor, nós podemos citar aqui para vocês um convite. Você, ao receber um convite, você percebe claramente que naquele convite vem um tema para você, ou seja, você vai perceber qual é o estilo, de que forma essa festa foi formalizada, de que forma aquela festa foi pensada, né? O tema, a temática que trará aquela festa. A forma de composição, você vai olhar exatamente a partir da linguagem. Vão deixar bem claro para você qual é o estilo daquela festa, se é uma coisa formal, se é uma coisa mais informal. Isso aí vai estar claro na linguagem que vai estar presente naquele convite. E o estilo também, você vai perceber qual é o estilo, né? Qual é a escolha, o que foi colocado naquele convite que vai fazer você compreender o formato daquele evento. Se for um casamento, você já percebe que o convite já vai ser totalmente diferente de um convite de aniversário de uma criança, vamos dizer, de 1 ano. Você percebe. Com o ato de você, ao ler o convite, você vai perceber. E esse convite, pessoal, ele tem uma estrutura básica. O que tem que vir no convite para que você perceba que aquele texto que está nas suas mãos trata-se de um convite? Vai vir a pessoa, no caso, que está sendo convidada, vai vir o dia da festa, o horário, a data, ou seja, tem coisas que tem que estar presente no convite, a estrutura tem que estar presente para que você perceba que aquele texto trata-se de um gênero textual conhecido como convite. Então, todos os gêneros textuais, eles possuem, pessoal, uma estrutura própria. Uma bula, ela tem uma estrutura própria. Quando você pega, né, você já vai se deparar com uma estrutura totalmente diferente do convite que nós falamos agora anteriormente. Então, cada gênero textual tem a sua estrutura própria. Vai ter o seu estilo, vai ter o seu tema, vai ter o seu formato de composição. Cada gênero bastante diferenciado um do outro. Então, isso aí, pessoal, vai estar bem presente e vocês vão perceber claramente. Quantos gêneros textuais eu preciso citar aqui para vocês na aula de hoje? Hoje nós estamos aqui citando para você apenas o convite, mas no seu cotidiano, no livro, e em outros momentos da sua vida, você vai se deparar com inúmeros gêneros textuais. E eles servem, pessoal, exatamente para isso, para facilitar o ato comunicativo do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E eles nasceram, pessoal, exatamente são subdivisões dos tipos textuais que nós citamos para vocês. No início parece um pouco complicado, um pouco difícil, mas com o passar do tempo, só em olhar, só em fazer a leitura de um determinado texto, vocês já vão compreender que tipo de gênero textual é aquele. Só em olhar, você já percebe, porque cada gênero textual tem a sua estrutura própria. E a gente vai aprendendo isso com o tempo, principalmente vocês que estão saindo agora do ensino fundamental e tendo contato com essas novas informações próprias do ensino médio. Eu espero que a nossa aula de hoje tenha sido bastante produtiva e que vocês possam ampliar ainda mais o conhecimento de vocês a partir das atividades que nós propomos, né? E, além disso, vocês ainda possuem um material que está disponível para ajudar na compreensão de vocês. Um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.